palavra, não apenas mentes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Essa citação de Tiago está, na verdade, no capítulo de número 95, Aprendendo, dessa obra de Emmanuel, Palavras da Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E vamos tentar nessa noite reflexionar em torno da prática dessa palavra de vida eterna. Quando nós observamos a tônica essencial da mensagem de Jesus, nós vemos sempre ela girar em torno da misericórdia, da piedade, do amor ao próximo como a si mesmo, da tolerância, do esquecimento das ofensas. Jesus, ao longo do seu messianato, dentro das limitações que me são naturais, então é lógico que cada um pode interpretar os seus ensinos e a sua prática de uma forma muito particular. Ao meu ver, sempre buscou apontar a importância de conviver. Não por acaso, e Emmanuel cita isso no prefácio da obra Paulo e Estevão, Jesus sem a menor necessidade de ter colaboradores para o seu trabalho, para a sua missão, escolhe 12. E escolhe esses 12 não espíritos bem acabados, espíritos já despojados de todas as suas imperfeições. Eram espíritos velhos conhecidos, espíritos afinados com a palavra de Deus, espíritos que eram sensíveis às coisas do mundo espiritual, mas que eram homens rudes, homens do seu tempo, homens afeitos às coisas do terra a terra. Eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas muito simples, que não eram dadas a reflexões filosóficas muito profundas e com as quais, guardadas as devidas proporções, de alguma forma nos identificamos por, de algumas vezes, titubearem na sua fé, exigirem provas para entender o que significava em profundidade o reino de Deus, não ter noção do trabalho que lhe seria exigido, um trabalho interno para essa construção, que é uma construção invisível aos olhos, e não ter noção da grandiosidade da tarefa que lhe estava sendo apresentada. E sem exigir qualquer habilidade e competência, Jesus escolhe esses 12 e os prepara para que eles, de discípulos, se tornem apóstolos, estruturem a igreja cristã primitiva e se figurem como exemplos de trabalho, de coragem, de honra, de perseverança e, sobretudo, exemplos de caridade para os novos cristãos, para que nós não nos tornássemos repetindo o erro dos fariseus, afeitos à teoria, à letra, às regras, ao dogmatismo e pudéssemos nos tornar praticantes da palavra. E quando a gente acompanha as cenas que se desdobraram após a morte e ressurreição do Cristo, na convivência comum, a gente percebe que não foi uma obra nada fácil, porque eram pessoas completamente diferentes, como muitas vezes somos nós dentro da mesma família, como muitas vezes somos nós dentro da nossa comunidade, na sociedade na qual nós estamos. Mas não obstante as diferenças, eles se uniram pela filosofia moral que abraçavam. Eles se uniam pelo amor que mantinham viva a presença de Jesus todos os dias, quando eles sentavam ao redor da mesa para fazer o evangelho, para fazer as preces, para ouvir a manifestação das vozes diretas, muito comum,
na igreja de Antioquia, como a gente tem na obra Paulo e Estevão, os relatos, como a gente também tem no livro de Atos, os apóstolos, os relatos, mas haviam discussões, haviam dissensões, haviam diferenças de opinião. Mas nunca essas diferenças de opinião resultaram na cisão da igreja. A igreja aqui, não como nós estamos habituados a conhecer, a estrutura de pedra, o monumento, o lugar para o qual a gente se dirige com a Bíblia debaixo do braço para fazer as nossas preces, para ouvir uma pregação, para ouvir uma palestra. A igreja, enquanto esposa do Cristo, enquanto uma egrégora, uma instituição de afins que se unem, encarnados e desencarnados, em prol de um ideal. Então, a gente vê que ser esse praticante da palavra é fazer todos os sacrifícios que estão incutidos dentro do bem conviver. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida comum, porque o objetivo do Evangelho não é que ele nos transforme e nos prepare para uma vida celestial. O Evangelho foi nos apresentado espíritos imperfeitos, em meio às nossas provas, e expiações, em meio aos nossos desafios, enfrentando as tentações que nos são muito naturais, que nos são necessárias para o nosso processo evolutivo, para que no Evangelho a gente tenha um arrimo, a gente tenha onde se segurar. É como, sabe, naqueles filmes que tem aquelas pontes feitas de tiras de madeira que não promovem grande estabilidade, e aí tem uma corda que transpassa toda a ponte, na qual as pessoas se seguram para ter mais firmeza para atravessar. Pois é como se essa ponte que balançasse ao sabor do vento, fosse a nossa vida, com todos os seus desafios, dificuldades e tribulações, e essa corda fosse justamente o Evangelho, alimentado através da nossa fé viva, no qual a gente se segura, principalmente nos momentos de tormento íntimo, principalmente nos momentos mais difíceis. Então, trazendo, né, esse evangelho para a nossa vida cotidiana, porque é para isso que ele serve. Jesus, ele não está crucificado, né, pregado na cruz. Joana de Ângeles Espírito, que usa muito essa expressão, é preciso descrucificar Jesus e tirá-lo daquela situação, daquela cena da paixão e trazê-lo para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É que a gente vê o quanto ser praticante da palavra exige de nós renúncias compatíveis com o nosso grau de aperfeiçoamento, qual se for a um martírio, né? Eu sempre conto ao pessoal do canal Lições de Amor, né, onde a gente faz palestra, que quando eu tinha 15 anos, há 22 anos atrás, foi a primeira vez que eu li a obra Paulo e Estevão, e quando eu li o sacrifício de Paulo, né, Paulo sendo apedrejado na praça pública, sendo preso e flageciado, tomando cipuada, né, sendo ridicularizado, humilhado, escarnecido por conta da sua fé, de ter abraçado a fé cristã. Menina, eu me lembro de orar a Deus pedindo um sacrifício como o de Paulo, né? Tamanha a presunção da criatura, achando que tinha robustez moral suficiente para aquele tipo de martírio. E muitos anos mais tarde, a vida também me trouxe as pedradas, me trouxe as cipuadas proporcionais ao que eu podia suportar, e eu vi que existem renúncias que não são exatamente as renúncias dos santos, que talvez, né, certamente um dia chegaremos lá, estamos ganhando robustez moral, estamos crescendo para chegar lá a suportar dores maiores, mas dentro das dores compatíveis, né, com a força que a gente tem, que a gente pode suportar, existem verdadeiras coisas simples do nosso dia, que são como verdadeiras renúncias e martírios
comparáveis a esses grandes martírios que muitas vezes a gente aspira, como, por exemplo, a relação com o outro, com os familiares, com os nossos amores, com as pessoas do nosso convívio, nos obriga a aceitar críticas e observações em relação ao nosso comportamento e ao nosso temperamento. Às vezes a gente reclama muito sobre o quanto as pessoas nos incomodam e esquecem que muitas vezes o nosso modo de ser, as nossas manias tão entronizadas que a gente já nem mais percebe, também incomodam e são obstáculos para a convivência e que os outros precisam agir com renúncia e misericórdia para conosco, a fim de que a convivência seja mais pacífica. E por vezes, quando essas pessoas, principalmente as mais próximas de nós, falam com amorosidade ou não tanto a respeito do nosso comportamento, nos apontando formas de melhorar, a gente não gosta, porque muito afeiçoados à nossa própria imagem, muito ególatras muitas vezes, nos achamos quase sempre muito melhor do que somos. E abrir-se a essas observações, críticas que podem ser muito construtivas, que às vezes são injustas, mas que podem ser muito construtivas, é absolutamente interessante para que a gente possa crescer. Voltando ao exemplo de Jesus, observe que, ainda sendo o modelo perfeito, o Filho unigênito de Deus, justamente para instaurar a lei de cooperação, Jesus escolhe 12. E como é que a gente quer dispensar os cuidados, as observações e as trocas que nós temos no contato com o outro? Nenhum de nós conseguirá evoluir sozinhos. Outro ponto de praticantes da palavra a que normalmente nós somos convidados e que talvez seja algo extremamente simples, mas que também é um ato de extrema renúncia, é em relação às nossas vontades. Às vezes a gente tem desejos, sonhos que almejamos individualmente, e aí quando a gente integra um todo, seja uma família, ou a família que a gente passa a constituir, ou um grupo de amigos, ou um contexto profissional, a gente observa que tem a nossa vontade e as vontades dos outros que convivem conosco. Às vezes, é impossível coadunar que todas as vontades se realizem, principalmente ao mesmo tempo. Por isso, é preciso ter esse senso de coletividade para entender que, como eu tenho o direito que a minha vontade seja satisfeita, o outro também tem. E muitas vezes a minha vontade naquele contexto vai contrariar o interesse da maioria. Para algumas pessoas, renunciar a isso pode ser muito fácil, mas para a pessoa que vos fala, e talvez para outras, seja muito difícil. E isso é decisivo para alguém que é praticante da palavra. Jesus, bastas vezes, repetiu que o que ele realizava não era uma vontade própria. Ele nunca atribuiu a si sequer o justo mérito pelas curas que operou, se colocando sempre na condição de instrumento de Deus, atribuindo a Deus o mérito por tudo que ele realizou. E dizia que a sua alegria, ele se comprazia em satisfazer a vontade do Pai. E já falei também isso em algumas palestras, quando a gente olha a etimologia em aramaico da palavra filho, tem uma fala de Jesus, que está no Sermão da Montanha, né? Em que ele vai falar: quando vos tornardes filho do vosso Pai, naquela parte do sede perfeitos, como perfeito é, né? O vosso Pai Celestial, tem um trecho que ele fala isso. E nesse momento eu pesquisei a etimologia da palavra filho porque eu não entendi. Eu pensei que eu já fosse, não sei vocês, né? Mas eu pensei que eu já fosse filha de Deus. Mas naquele momento, Jesus estava sendo fiel à origem da palavra, porque etimologicamente filho significa
cumpridor. Então, quando Tiago fala, tornai-vos praticante da palavra, ele está lembrando que este é um dever de filho. Este é um dever de filho de Deus, ser cumpridor da palavra. Ou seja, dentro das nossas naturais limitações, das nossas dificuldades, que nós nos esforcemos, ainda que doa, ainda que seja extremamente difícil, ainda que isso implique nos desiludir. Ah, mas eu pensei, né, que agora que eu me identificasse com esse grupo do qual eu faço parte, que eu encontrasse essa família, né, que eu constituí, cercada de pessoas que são muito queridas pelo meu coração, a minha vontade poderia prevalecer. Todas essas desilusões são necessárias para que a gente se aprimore na arte de conviver e, por conseguinte, na arte de amar. Então, indo agora um pouco para a mensagem de Emmanuel, repetindo, para quem quiser depois estudar com mais detença, na obra Palavras de Vida Eterna, no capítulo 95, Aprendendo, ele vai dizer: cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Quantas vezes a gente abre o evangelho, né, entre aspas, ao acaso, quando quer pedir um conselho, uma orientação, né, uma palavra de vida eterna, e a gente não entende muito bem a circunstância daquela mensagem dentro do contexto que a gente está vivendo. E muitas vezes a mensagem tem essa insistência, né, dada a nossa teimosia de resistir ao aprendizado. Às vezes a mensagem vem com insistência justamente para que a gente possa absorver e assimilar com o tempo. E aí eu vou contar uma história muito rápida, né? Uma pessoa bem próxima a mim se questionava em relação ao seu ambiente profissional, falando: Patrícia, eu trabalho num lugar onde eu estou cercado por pessoas egoístas que só pensam nas suas próprias vidas, cujos superiores exploram aqueles que estão numa condição de subalternidade, um clima muito ruim, de pouca amizade, né, de pouca cordialidade, em que é cada um por si e Deus por todos. E eu não entendo por que que eu estou nessa posição, por que que eu fui colocado nessa condição e o que que eu tenho que aprender com isso. E fazendo uma prece em conjunto e abrindo uma mensagem, na ocasião foi a obra Paulo Estevão, e por acaso não existe, né? Mas assim, de uma forma bastante surpreendente, caiu naquela parte em que Paulo vai a Nero, vai a Roma, falar sobre a impugnação que os judeus estavam querendo fazer contra ele. E é o caminho da morte, né? E aí a pessoa falou: pronto, então quer dizer que eu estou diante de Nero e é aqui que eu vou fazer meu sacrifício. E aí a gente, esmiuçando um pouco mais essa mensagem, a gente chegou à seguinte conclusão: Jesus foi apresentado a Pilatos antes da crucificação e da sua ressurreição. E Pilatos não tinha encontrado em Jesus nenhum crime, nada que impugnasse, que fosse imputado, né, contra a honra dele. Tanto que ele chega a perguntar: mas que mal ele fez? Mas ainda assim ele lava as mãos. Quando Paulo foi levado a Nero, Paulo fala algumas verdades para Nero, né, com aquela assertividade que lhe era muito peculiar, e Nero fica estarrecido e enraivecido também, e isso acaba desencadeando o assassinato, né, de Paulo, assim como Cristo também acabou crucificado. Mas esse encontro
foi um encontro extremamente produtivo, tanto para as vidas desses Césares, né, desses que estavam com o alto posto, né, o alto poder nas mãos, pela oportunidade de terem tido acesso a essa mensagem divina eterna, de vida eterna, por terem tido a oportunidade de, pelo menos uma vez na sua vida, reflexionar em profundidade sobre coisas que talvez nunca tivessem refletido. E a partir desses encontros, de alguma forma, a mensagem também chegou mais adiante. Então a gente chegou à conclusão que muitas vezes nós somos convidados a certas conjunturas que para nós são nocivas e não nos ensinam nada ou não são úteis para nós de forma alguma, mas aquele é um passo importante para que a gente possa aprender talvez coisas que ainda não fomos capazes de aprender, como a paciência, a humildade, conhecer até onde a ambição, a ganância pode chegar, a fim de que a gente desenvolva aquilo que Jesus falava da malícia das serpentes, conservando a pureza das pombas. E, não obstante a dificuldade, isso vai nos dando também certa sabedoria na arte de conviver. E isso vai nos tornando mais praticantes da palavra. Tem uma mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, os superiores e os inferiores, que fala sobre isso. Quando um cristão convicto ocupa uma posição em que tem pessoas sob o seu comando, é capaz, praticante da palavra, de ser mais justo, de ser mais digno, de não humilhar quem quer que seja. E, quando está numa condição de subalternidade, a ter paciência, a realizar o seu dever bem cumprido, não obstante, eventualmente, humilhações ou situações que sejam nocivas. É lógico que isso não impede, né, cada um de nós de buscar situações que nós julguemos melhores, não é para permanecer nesses lugares por conta disso, mas enquanto a vida nos convidar a esses locais, ainda assim, nós temos ensejo a nos tornarmos praticantes da palavra. Veja que ser praticante da palavra não é fácil. Ser praticante da palavra sempre vai nos tirar da zona de conforto. Toda a mensagem do Cristo é assim, de nos tirar da zona de conforto, é um convite ao trabalho, principalmente o trabalho de aperfeiçoamento íntimo. Mas Cristo não nos deixa em desamparo. Mais uma vez, repito, o Evangelho é essa corda firme na qual nós podemos nos segurar para atravessar essas pontes que só sobram ao sabor do vento. Então, seguindo na mensagem de Emmanuel, ele fala: não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. A vigilância. A vigilância tão falada sobre Jesus, né? A gente pensa muito na vigilância como a posição do sentinela, que está de olhos abertos, para que a gente não caia nas tentações. Mas é também a vigilância para que a gente possa se observar e se analisar enquanto praticante da palavra, para que a gente não faça como o Tiago disse, né? Que muitas vezes aqueles que não praticam a palavra se assemelham aos que se olham no espelho e esquecem o que viram. Então, a gente, nos momentos de estudo, de palestra, que está fazendo o evangelho, absorve dali o ensinamento, faz muito sentido para a gente, né? A gente sente alívio, sente consolo, sente conforto através daquela mensagem, e quando nós somos chamados à prática, quando somos chamados à lição viva, a gente esquece, né? Por vezes dá uma amnésia, dá um branco, e a gente esquece de se tornar praticante. Falta vigilância para entender, né, prestar atenção nos chamados que a vida vai nos propor. E aí Emmanuel dá exemplos bem humanos, bem terrenos, né?
observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Cada profissão exige de nós tempo, dedicação e estudo de uma série de conceitos, teorias, práticas, para que mais tarde a gente aplique na nossa vida, né? Quando eu me formei em engenharia elétrica, eu sempre fui assim, muito teorizona, né? Sempre gostei muito das matérias teóricas, das práticas também, mas confesso mais das teóricas. E eu amava aquela parte dos cálculos, das físicas, né? E os colegas que eram mais mão na massa ficavam um pouco incomodados e sempre perguntavam aos professores, né? Meu Deus, mas para que que eu estou estudando tanta, né, tanto cálculo diferencial, integral, eu vou usar isso para quê? E aí, quando, no decorrer do curso, que a gente chegava mais para o final, sétimo, oitavo, nono, décimo semestre, vinham as matérias mais complexas que para que a mágica, entre aspas, acontecesse, né? No nosso caso, do dimensionamento dos equipamentos, do dimensionamento das instalações elétricas e tudo funcionasse direitinho, lá no meio do dimensionamento tinha uma integralzinha perdida, tinha um cálculo diferencial. E aí os engenheiros mais novos podem até dizer, né? Ah, Patrícia, mas hoje tudo se resolve com software, né? Tem programas para poder calcular tudo. Na minha vida profissional, teve uma vez que o programa estava dando resultados errados. E isso só foi possível de saber porque, tendo experiência com as contas no papel, eu sabia mais ou menos a ordem de grandeza do resultado que possivelmente iria sair no programa. Senão, ia dar o resultado errado, né? E eu não ia perceber. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada uma das lições que a gente tem. Por mais que não seja aquele conhecimento específicozinho que a gente vai usar na vida prática, é importante para estimular um raciocínio, para desenvolver um pensamento, né? Tem coisas, por exemplo, que a gente estuda, somente na engenharia, que é para tornar o nosso pensamento mais ágil, para que a gente possa ganhar velocidade sem perder qualidade quando a gente estiver no meio do trabalho. Então, não são coisas, como por exemplo, o raciocínio lógico, né? Não são coisas assim que vão ser aplicadas de uma forma direta, mas são passos extremamente importantes para o resultado que a gente quer ver lá na frente. Da mesma forma se dá com a vida. Às vezes a gente se pergunta, mas o que é que eu ganho permanecendo nessa conjuntura? O que é que eu tenho a aprender convivendo com essa pessoa, com esse tipo de temperamento? Né? É uma relação na qual eu não consigo obter nenhuma vantagem, eu mal consigo falar, mal consigo manifestar o que eu penso de uma forma tranquila, sempre há. Ou é uma, é uma forma de nos burilar para outros tipos de relacionamento que advirão, ou são os nossos professores nessas matérias que estão nos preparando para nos tornar estes profissionais, né? Aqui a gente está falando de uma profissão que não está ligada exatamente às classes da Terra, mas à profissão de amar, a profissão de um dever bem cumprido, né? A profissão de nos tornarmos praticantes da palavra, de aprendermos a conviver uns com os outros de um modo mais respeitoso. Uma das coisas que tem me causado uma certa comoção é o fato de encontrar hoje muitas pessoas perdidas.
dentro do movimento espírita e fora do movimento espírita, né? Em todos os lugares. Pessoas que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem o que querem, não sabem a quem seguir, que direcionamento dar às suas vidas, que muitas vezes perderam o sentido, né? E, de alguma forma, a doutrina espírita nos dá um direcionamento muito útil, como falei no início, o evangelho, né, essa corda firme na qual a gente nos segura, num tempo com tantos coaches, mentores, né, guias, para nos dizerem o que fazer, é um guia verdadeiramente seguro, né, e atinente com os propósitos de uma vida eterna, mas o fato de ter muitas pessoas perdidas também abre espaço a muitas pessoas oportunistas que determinam às outras o que devem fazer, não para o melhor para a vida de cada um, mas para a satisfação de interesses próprios. E isso é muito triste, porque nós estamos falando enquanto sociedade de uma forma geral, perdendo o nosso senso crítico. Falta, ao meu ver, né, de uma forma muito modesta, a leitura da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, ao estabelecer qual o método que ele utilizou para a codificação, vai dizer que ele nunca abriu mão da razão, que ele aprendeu a questionar absolutamente tudo que viesse dos espíritos, fossem encarnados ou desencarnados. E eu fico me perguntando por que que a gente não faz mais isso? Por que que a gente não questiona mais aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, né? Aquilo que é passado e que nos chega de alguma forma? Porque se o codificador da doutrina espírita, né, nos disse, nos contou o segredo do sucesso dele, dizendo que era sempre submeter tudo à razão, talvez essa seja uma das formas mais eficazes de nos tornarmos mais praticantes da palavra, porque muitas vezes o que nos afasta de sermos praticantes da palavra não é nada disso que foi dito aqui, de temer o esforço, de não conseguir renunciar, de não querer sacrificar os próprios interesses, às vezes é não saber o que fazer. Então, a nossa razão, a nossa consciência, onde está inscrita as leis de Deus, nos mostra se a gente tiver clareza e lucidez suficiente. E aí, Emmanuel, para finalizar, vai dizer: qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, se assemelha a pão escondido aos que choram de fome. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai dizer que é menos importante ler muito, mais importante é ler pouco e estudar, assimilar aquilo que a gente leu e colocar em prática. Às vezes a gente fica naquela ansiedade de liquidar os livros na estante, de comprar todos os cursos que surgem, né, naqueles patrocinados das redes sociais, e mal tem tempo de organizar a mesa na qual a gente senta para poder estudar e trabalhar. A gente esquece de fazer o básico e quer fazer o nível 2, o nível 3, o nível 4. E Leon Denis vai dizer para a gente: é mais importante você conseguir pôr em prática o pouquinho que você já sabe. Na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Alcione, né, ao adentrar o lar e fazer o evangelho no lar, pegava versículos muito pequenos, singulares, e dali fazia uma reflexão extremamente profunda, né, fazendo essa dissecação do pão da vida. Não li uma página inteira, li apenas um versículo. E através daquele versículo vinha um aprendizado. Então é isso que Emmanuel vai lembrar. Nossas iniciativas de estudar e de aprender são nobilíssimas, mas recordemos que mais nobre do que o estudo
é a prática daquilo que a gente já aprendeu, ou pelo menos a tentativa. A gente sabe que tem coisas, né? Tem passagens no Evangelho que talvez nesse momento evolutivo a gente ainda não dê conta de realizar, mas tem outras partes do Evangelho que a gente já consegue realizar com relativa facilidade. Comecemos por aí, então. Porque uma vez cumpridos os primeiros degraus, a gente consegue alçar degraus maiores. Por exemplo, talvez amar os nossos inimigos e perdoar as ofensas que nos causaram mágoas profundas, ressentimentos que por vezes estão enraizados no nosso coração, seja difícil, mas tomar uma postura agradável e solícita com todos talvez seja mais fácil. Comecemos por aí, então. Talvez o grande gesto de caridade de perdoar um assassino de um filho, eu nem posso imaginar que dor seja essa, seja extremamente doloroso, mas distribuir uma garrafinha de água nesse calor ou um pedaço de pão a quem é necessitado esteja mais ao nosso alcance. E é uma caridade que vai se engrandecendo à medida que a gente se enobrece por esse ato, ou seja, que a gente persiste, persevera nessa frequência e torna o que Joana de Ângeles chama de um automatismo moral. A gente nem percebe e já é natural, né, da nossa vida. E aí, finalizando, Emmanuel diz: ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. E eu muito humildemente adicionaria: fazer isso para nós, porque alguns de nós, ao ouvir esses preceitos da espiritualidade, vamos designando, vamos distribuindo as tarefas para aqueles que nos cercam, né? Falamos para o nosso cônjuge, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho. Aqui, ó, acabei de ler um texto do Evangelho que cabe direitinho para você. É uma coisa que você precisa aprender. Aqui, ó, tem que honrar pai e mãe. Aqui, ó, tem que perdoar os adversários, tem que ser mais paciente. Lembremos que a mensagem vem principalmente para nós. Divaldo sempre conta, né, é, uma história de que logo no início, né, da psicografia das obras de Joana de Ângeles, ele sempre psicografando as mensagens, atribuindo aos outros. E teve um dia que perguntou para a mentora: mas a senhora não vai escrever, né, ditar para mim nenhuma mensagem que seja específica para a minha realidade, para aquilo que eu vivo, para as minhas dores, que me forneça esse alento ao meu coração? E diz ele, a veneranda explicou: meu filho, você só tem recebido mensagens que são primeiramente para você. Se você está repassando aos outros, é uma coisa que você está fazendo, mas todas as mensagens que eu dito são endereçadas a você. Então, tome-as para si em primeiro lugar. É aquela história. Então, que a gente também crie esse bom hábito de reflexionar sobre tudo que a gente lê, não pensando nos outros. Ah, isso daqui é a cara dos falsos profetas que sobem no púlpito para vender as coisas dentro do templo. Ah, isso daqui cabe direitinho para aquelas pessoas que falam mal da vida dos outros. E se elas tivessem acesso a essa mensagem, elas seriam melhores. Que a gente primeiro, tente vestir a carapuça, né? Ver com sinceridade, sem se preocupar com o julgamento de quem quer que seja. Porque esse momento de estudo é um momento nosso, né? De nós para conosco mesmos. Só Deus testemunha. E que a gente possa se abrir com sinceridade e se perguntar: o que eu ainda preciso melhorar na prática para me tornar praticante desta palavra?
desta palavra que chegou para mim hoje. Ainda que eu não consiga executar essa prática integralmente amanhã, que isso crie uma meta até o final do mês de junho, até o final de dezembro, até o final da minha vida. Se eu ainda não sou paciente e eu me coloco, né, uma meta própria, eu vou me tornar um pouco mais paciente até o fim da minha vida, já vai ser de grande valia, enquanto espírito imortal que eu sou, para uma próxima reencarnação. Grande questão é que a gente tem pressa para ter resultados rápidos e esquecemos que somos imortais. Então, meus amigos, espero que tenha sido de alguma sorte útil. Nossos votos de muita paz.